Já joguei tudo pro alto sem pensar mais de uma vez. Toda essa face me enjoa de ver. Banhado em tanta etiqueta, pra quê? Não sei, nunca saberei. Eu bato a porta sem olhar pra trás. Sem hora pra voltar pra casa. Se um dia eu voltar, só não quero pensar em nada. Deixar o corpo me levar pra onde eu possa transpirar. Tô de rolê, a vibe é liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe. Tô de rolê, a vibe é liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe. Não me leve a mal. Se eu joguei tudo pro alto sem pensar mais de uma vez. Toda essa face me enjoa de ver. Banhado em tanta etiqueta, pra quê? Não sei e nunca saberei. Eu bato a porta sem olhar pra trás. Sem hora pra voltar pra casa. Se um dia eu voltar, só não quero pensar em nada. Deixar o corpo me levar onde eu possa transpirar. Tô de rolê, a vibe a liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe. Tô de rolê, a vibe a liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe. Tô de rolê, a vibe a liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe! Tô de rolê, a vibe a liberdade proporciona o meu prazer. A positividade me faz ser quem quero ser. A vida minha passa de toda futilidade. Good vibe! Good vibe! Valeu, muito obrigado. Gostaria de apresentar a banda. Aqui na minha direita, meu grande amigo, guitarrista Guide Bem. À minha esquerda, no baixo, Pedro Piauí. Galã da banda, nosso galãzinho. Aqui atrás na batera, Paulo Sampaio. E eu, Bruno Alpino, nos vocais. Espero que estejam gostando. Ainda vamos fazer muito rock pra vocês aí hoje. Vamos nessa. E essa é a Good Vibe do Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Em 2016, nós completamos 10 anos no ar. A festa será em setembro, mas nós decidimos comemorar o ano todo. Para começar, vamos relembrar alguns grandes músicos que já passaram por aqui. E este é o Câmara Ligada, a Câmara aberta para a juventude. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Duvido que a Matrix me alcance, sabedoria pra que minha tropa avance. O velho se faz novo, ó, é a verdade, assim caminha, se renova a humanidade. Ô, mexicanos Madureira. Ei, faraó, e como luta um pelourinho. Alô, alô, som. 10, 1, 2, 3, testando. Open your arms and baby let my love come running. É pedir muito, minha enfermeira, vim me ajudar. Então faça como eu vou virar.
vencer. O Câmara Ligada não é feito apenas pela equipe aqui da TV. Nós temos 2 conselhos que nos apoiam e participam de todas as etapas, antes e depois do programa ir ao ar. É uma reunião que a gente gosta muito de participar, porque é um momento de participação propriamente dita, né? Todos os temas, a maioria, acho que 90% dos temas que a gente sugere, eles viram programa, eles viram quadro, eles viram algum tipo de debate dentro do Câmara Ligada. Ele traz uma dinamicidade e uma pluralidade de opiniões que a gente não tem sem esse espaço de diálogo, né? Que aproxima, portanto, o programa da juventude do Brasil. A reunião do Conselho ela é importante na medida em que nós juntos, vários parceiros, podemos pensar, discutir como se dará essa linha editorial do programa. A gente pensa também juntos a questão dos temas, já sugeridos anteriormente pelo Conselho Jovem. A gente discute educação, cultura, saúde e cada um traz uma contribuição importante para que, lembrando, né, de jovens que são destaque nas suas áreas de atuação, lembrando de experiências interessantes que estão resistindo e inovando, né, num contexto em que o Brasil está procurando novas formas de expressão dessa juventude. Para nós é uma alegria estar aqui, discutir, trazer sugestões. Os colegas, né, especialistas também, é uma rede que tem muito carinho por esse programa. É de fato uma expressão da democratização da comunicação. Eu gosto muito de participar, tem 2 anos que eu participo e é muito bacana mesmo. O nosso Conselho Jovem está aberto para a participação de todos. O tema do programa de hoje é um assunto que entrou na agenda de muitos jovens, a pesquisa científica. Mas é possível escolher a ciência como profissão? Quais são os desafios para quem faz essa escolha? Para participar dessa conversa estão aqui Roberto Muniz, coordenador geral de cooperação nacional do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Também o Felipe Fontinelli, ele é estudante de Física na UNB, Universidade de Brasília, e o deputado federal Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Vocês escutaram agora o som da banda Dona Cislene. Nós vamos saber um pouco mais sobre eles. Dona Cislene faz parte da nova geração de música autoral de Brasília. Amigos de infância, os 4 integrantes da banda somam mais de 6 anos de experiência. Em 2014, lançaram o primeiro álbum oficial, Um Brinde aos Loucos, com um rock puro e clássico, pesado na medida certa, mas também de apelo pop. Em 2015, lançaram o single Ilha, com participação de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, e Digão dos Raimundos. Dona Cislene já se apresentou em diferentes cidades do Brasil, com apresentações em importantes festivais como Porão do Rock, Circuito Banco do Brasil e Geek Prime. Bruno, o Rock Nacional certamente agradece a existência do Dona Cislene, né? Essa batida forte de vocês. Em especial o Rock de Brasília, né? Vocês homenageiam Brasília, né? Em muitos clipes que fazem e tudo, e nas músicas, nas letras. Eu queria saber como é que está o trabalho de vocês hoje. Um Brinde aos Loucos, né? Esse aqui é o CD deles. Como é que está a divulgação? Um Brinde aos Loucos é um disco de 2014. Ele foi inteiramente financiado pelos fãs. Esse é um fator que a gente gosta muito de lembrar. Assim, na época, a gente já tinha algumas músicas bem especiais para comprar um disco. E a gente decidiu fazer o financiamento coletivo, né, o crowdfunding. E a gente descobriu que a gente tinha muito mais fãs, admiradores do que a gente imaginava que tinha em outras cidades. A gente se limitava muito a Brasília. O nosso mundo era Brasília, entendeu? Desde show, a divulgação e tudo. Quando a gente percebeu que existiam focos de fãs pelo Brasil, a gente falou, cara, vamos sair daqui, vamos mostrar o nosso som fora também. E eu acho que o Brinde aos Loucos foi exatamente isso. Foi uma alavancada, foi o nosso primeiro álbum e fez o que a gente precisava para sair da cidade mesmo e mostrar o nosso trabalho pelo Brasilzão afora aí.
eu percebo quanto eu gosto de uma banda pela altura que eu vou subindo no carro, sabe? O som de vocês, eu já estava se assustando quando eu voltava para o carro. Mas no máximo, né? Exatamente. Como é que são feitos os clipes de vocês? Porque tem um acabamento muito profissional, né? Quem é que trabalha com vocês? É sempre o mesmo diretor? Não, a gente brinca, né, que a gente é uma banda que a gente gosta muito de ter a imagem, de ter o clipe vinculado com a música, né? Então, desde que a banda começou, a gente sempre foi bem bitolado com isso, assim, com gravar videoclipe. O primeiro clipe que a gente fez, Jacó da Cidade, foi um videoclipe totalmente independente, a gente que fez, a gente que produziu e tudo. Já o segundo clipe também. O terceiro clipe a gente já contou com o Luringa, que é um diretor ótimo lá de São Paulo, e que foi de Good Vibe. E os 2 últimos que a gente fez foi com o Pedro BD. Os 3 últimos. Os 3 últimos, a gente fez de Ilha, de Continua em Pé e Jogador. Então, os 3 últimos clipes foi com o BD, Todos que é um cara muito bons, profissional. Se alguém quiser dar uma pesquisada no trabalho dele, é legal. Vale a pena assistir, gente. Está tudo na internet. A gente já tem pergunta da plateia, mas antes de passar para essa pessoa, eu vou apresentar os jovens que estão aqui. São do Centro de Ensino Médio 1, o Centrão de São Sebastião. O Centro de Ensino Fundamental 8 de Sobradinho e o Centro Educacional 4 também de Sobradinho. E também tem jovens do fã-clube da Dona Cislene. Certo? Quem são eles ali? Estão ali as meninas. Vão dançar aqui também. Quem é que vai fazer pergunta? Meu nome é David, sou do 74 de Sobradinho. Eu queria fazer uma pergunta para a banda. Vamos nessa. Quantos shows vocês já fizeram por ano? E vocês já tocaram fora do Brasil? A gente ainda não tocou fora do Brasil. É uma parada que a gente vem batalhando muito. É muito bom pro currículo de uma banda ter um show internacional. E talvez esse ano ou ano que vem a gente consiga isso aí. E quantos shows a gente faz por ano? Ano passado foram 40 shows em 30 estados. Responde aí, Gui, no microfone. É porque o Gui é o cara da memória infinita. Tá. Então, foi isso mesmo. Ele falou. 40 shows em 30 estados. Foi mais ou menos isso. A gente não tem um número exato, mas foi por aí. 30 estados não, 30 cidades, gente. Nem... Que for, né? 30 cidades, cara, foi lá. Eu vou na tua onda. Aquela pergunta mais óbvia que vocês devem responder muito. Quem é Dona Cislene? Dona Cislene foi nossa primeira fã. Uma senhora muito gente boa, que morava em cima do estúdio que a gente ensaiava. A gente costumava ensaiar ali na 112 Norte. E tinha umas kitnets em cima do estúdio. E morava uma senhorinha chamada Cislene em cima. Na época a gente estava começando a banda. Tocava muito cover, né? E a gente tinha uma música ou outra, assim, que era uma tentativa de ser algo autoral, assim, né? E aí um dia ela desceu do apartamento dela e foi prestigiar, falar com a gente, falar, olha, eu gostei muito da banda e tal, mas para de tocar essas músicas que já existem e tal, e comece a fazer o de vocês mesmo. Aquele negócio que o Gui fez na guitarra, aquele barulhinho, aquilo que você fez, ela meio que escutava, porque vazava muito som. E passou um tempo, a gente queria um nome criativo para a banda, não necessariamente bonito, nem nada assim, porque a gente é uma banda de rock, inclusive, mas a gente queria um nome que tivesse a ver com os 4 integrantes, um nome que tivesse a nossa identidade ali no meio, um momento que a gente viveu. E, pô, ela foi a nossa primeira fã, então a gente quis homenagear mesmo, colocando o nome de Dona Cislene. E esse relacionamento de vocês com os velhos músicos da cidade, isso tem rolado naturalmente? Muito naturalmente, assim. Quando a gente lançou um Brinde aos Loucos, a gente descobriu o endereço do Dinheiro Preto, né? Lá em São Paulo, a gente enviou. O Digão a gente já sabia, enviamos também. E um dia a gente teve uma surpresa de os dois postarem nas redes sociais no mesmo dia. Parece que foi combinado. E depois disso, cara, a relação só foi se estreitando, a gente foi ficando cada vez mais amigo mesmo. A gente teve a oportunidade de ir no show do Capital. E o Dinho chamou a gente para ir na van com ele. Vamos comigo, lá no estádio e tudo. E na van a gente fez o convite. Dinho, você não tem vontade de gravar uma música sobre Brasília com a gente? Ele, lógico, tudo a ver. E, cara, foi tudo muito natural. Legal. A gente vai dar agora uma paradinha, mas antes, mais Dona Cislene. O nome dessa é Ego. Ouvi dizer que andam por aí, dizendo que existe um padrão feito para se seguir. Me avaliaram só pelo meu guarda-roupa, o cabelo bagunçado, a bermuda muito louca, espero que você releve. Mas por hoje eu já ouvi demais, não espero.
Nesse mundo onde pensam que o dinheiro conta a honra de um homem, mas esse homem não sou eu. Esse homem não, espero que você releve. Mas por hoje eu já ouvi demais, não espere. Eu não me curvo pra ninguém. Que todo esse ego te faz tão vazio. Você não é metade do que se imagina ser. E todo o essencial levo comigo. Estamos de volta com o Câmara Ligada. Hoje conversamos sobre pesquisa e inovação. Nossos convidados são o Roberto Muniz, que é coordenador-geral de Cooperação Nacional do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Felipe Fontinelli, jovem pesquisador, estudante de Física da UNB, e o deputado federal Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Quem faz ciência no Brasil? Fizemos uma reportagem para esclarecer. Com a chegada do vestibular, muitos jovens na faixa etária de 17 a 20 anos ficam preocupados. Fazer a escolha de uma carreira que poderá marcar toda a vida não é fácil. Medicina, engenharia e direito, devido ao seu prestígio social e à perspectiva de um bom retorno financeiro no futuro, são as mais visadas. Contudo, alguns poucos jovens, pelos mais diversos motivos, sonham em se tornar algo que não costuma ser muito popular: cientista. Ser um cientista, um pesquisador, é ser uma pessoa curiosa, que faz perguntas e vai buscar respostas usando uma metodologia científica. Ou seja, a metodologia bem aceita por todos os pesquisadores do mundo e que dá uma resposta segura para aquilo que se busca. Então, toda pessoa que tem um comportamento desse é considerada um cientista. Graduação, mestrado, cursos avançados e especializados, desenvolver uma pesquisa. A formação de um cientista é uma longa caminhada que parece não ter fim. Ser cientista exige muito de quem opta por essa carreira, mas ela é, sem dúvida, uma das mais apaixonantes. Mas é possível viver do trabalho na ciência? Não, não é fácil. Assim, também não é para a gente ficar chorando o tempo todo, mas é difícil quando você não atinge os objetivos de forma rápida ou encontra que a sua hipótese não é certa, aí tem que variar parâmetros ou mudar as hipóteses ou simplesmente rejeitar a hipótese e começa de novo. Os investimentos em pesquisa têm aumentado, segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia. 85 bilhões e 600 milhões de reais foram investidos em 2013. Isso corresponde a 1,66% do PIB. O Brasil tem pouco hábito de fomentar a ciência. O financiamento não vem, o dinheiro é diminuído, é retirado daqui, colocado para lá. Hoje, por exemplo, nós estamos numa crise enorme. O CNPq tem pouco dinheiro disponível, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos numa crise financeira e isso afeta diretamente. Na Câmara dos Deputados, um projeto quer regulamentar a profissão de cientista. Eu fiz a apresentação de uma proposta, essa proposta foi para as redes, mas não teve muita aceitação no sentido de críticas ou de sugestões para que a proposta fosse à frente. E eu comecei a ver e a perceber, quando a discussão começou a ser realizada, que é um tema que gera alguma discordância, é um tema controvertido. Há aqueles que vão dizer que precisa ter, sim, a regulamentação plena da tarefa, da função, da profissão de cientista, e há aqueles que vão ser radicalmente contra, que vão dizer que não. Ou seja, que o que você tem que ter é exatamente o respaldo, as iniciativas que possam garantir o desenvolvimento da ciência e da tecnologia sem necessariamente a regulamentação com a fixação de parâmetros de uma profissão cientista.
Deputado Alexandre Baldi, você pautou a discussão aqui na Câmara sobre a regulamentação da profissão de cientista. Como é que foi o debate? Olha, o debate foi muito rico, muito proveitoso, pelo fato de que muitos desconhecem ainda o que é a profissão do cientista. Como nós observamos há pouco a apresentação, existem aqueles que são favoráveis para que a gente possa, né, implementar e regulamentar a profissão, e outros que são contrários devido ao que acreditam que possa ainda se dificultar. Mas levar, principalmente, a que nós possamos valorizar ainda mais a ciência e os profissionais cientistas, para que o Brasil possa reconhecer a importância para o seu desenvolvimento, principalmente produtivo, porque a ciência vai ser a grande desenvolvedora da inovação e que vai gerar competitividade para todo o nosso país. Roberto, qual a sua opinião sobre esse debate? Seria necessário uma profissão exclusiva de cientista? Olha, primeiro, o debate é fundamental, né? Para além daqueles que são favoráveis ou que são contra, o importante é que o debate está colocado para uma área que é fundamental para o desenvolvimento do país. Ou seja, sem ciência e tecnologia e depois, por consequência, sem inovação, a tendência do país é ficar para trás. Hoje o mundo está girando em torno de ciência, tecnologia e inovação. Por isso é importante isso. E iniciativas como a do deputado, em colocar em pauta a profissão de cientista, é muito importante. Isso chama a atenção, fortalece a área. Nós, no CNPq, não temos uma posição institucional a respeito, porque cabe a nós fomentar, havendo ou não a profissão, o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas é muito bem-vindo o debate. A reportagem também citou o dado de que 85 bilhões de reais foram investidos em ciência e tecnologia em 2013, deve ser o último dado que ela conseguiu. Mas qual é a situação agora em relação à crise econômica? A torneira já fechou? Não, a torneira não está fechada, mas os recursos diminuem um pouco. É um momento de crise, todo mundo sabe que o país está passando por uma crise, e em momentos de crise, algumas áreas elas sofrem o que a gente chama de contingenciamento. A área de ciência e tecnologia não está livre disto, mas a gente, dentro do governo, tem procurado reverter essa situação, buscar soluções criativas, buscar novas parcerias para que a área não sofra tanto com esse momento de crise. Felipe, você se interessou bem cedo, pela pesquisa. Você teve apoio, você teve oportunidade durante o ensino fundamental, o ensino médio, já para começar seus primeiros passos na ciência? Então, desde muito pequenininho eu já comecei indo lá e adorava queimar coisas. Vamos trocar seu microfone, por favor, empresta, deputado. Obrigada. Desde pequeno eu adorava tacar fogo em tudo. Acho que é a coisa mais divertida que tem pra você fazer quando você tem 6 anos. E, bom, desde aí eu já fui me perguntando e me interessando pela área da ciência. E, cara, quando eu descobri que era física, meus olhos... Eu descobri e saí correndo. Pois é, e eu acho que não teria outro caminho para eu seguir. Desde muito pequeno, os meus professores sempre, pelo menos os de ciência, eles não achavam que eu era doido, eles sempre me ajudaram muito com tudo isso, eles me indicavam livros e tudo mais. Mas no ensino médio foi onde a coisa brilhou, porque eu descobri o projeto de robótica da Católica, foi onde eu estudei o meu ensino médio. E, bom, foi muito legal. Eu sou físico teórico, hoje em dia a minha pesquisa é em física teórica, que é basicamente pegar um papel e fazer conta. Mas é física robótica... quântica, buraco negro, gente. Por aí, isso tudo é comigo mesmo. E, bom, o projeto de robótica foi muito importante, principalmente para me botar para trabalhar, entendeu? De ver como é que funciona o método científico na prática, ir lá, verificar as coisas, fazer a pesquisa, me botar uma disciplina, entendeu? E você encontrou um campo para atuar dentro da universidade? Você tem bolsa, você tem um laboratório, ou nem precisa do laboratório, que você falou que é teórico? No caso, a física teórica ela não usa o laboratório, né, por motivos óbvios. Mas, bom, as outras áreas de pesquisa da UNB, eles têm laboratório, sim, e os laboratórios são muito bons, por acaso. Muito obrigado, CNPq, muito obrigado, pessoas que têm dinheiro. Bom, sobre a minha área, eu tenho encontrado uma base para pesquisa. Os professores são ótimos, excelentes, e basicamente é me apoiar em cima deles, entendeu? Bolsa eu ainda não tenho, porque o processo de iniciação científica mesmo, ele começa lá para março, onde você tem que submeter um projeto e tudo mais. E aí começa o lance da bolsa, e conseguir bolsa ou não e tudo mais. Eu espero que eu consiga, né? Dinheiro é bom.
É isso aí. Vai conseguir, sim. Vai aplaudir? É muito legal ver alguém tão empolgado, né, com o que faz. E de cientista e louco todo mundo tem um pouco, tá ótimo. Olha, a gente vai ouvir agora o Pedro. Pedro Lemos, ele é estudante de jornalismo e do nosso Conselho Jovem. Quando eu fiz a minha graduação, eu tive bolsa de iniciação científica, né, participei de pesquisa e tal. Eu queria saber, Pedro, você tem um interesse? Porque às vezes as pessoas acham que ciência só se faz na área de exatas, né, e na área de humanas também tem. Você tem interesse, Pedro? De fazer Pesquisa? pesquisa na área, sim, na área de comunicação. Assim, pois eu tenho por mim assim de trocar uma redação de TV, de rádio, por uma sala de aula e assim levar o conhecimento. A gente vê que a área de pesquisa carece de grandes profissionais, pois a maioria está na redação, né? Estão nas redações de TV, de agência, rádio. E eu penso muito, assim, de deixar essa área, que está muito difícil, a gente vê. Pedro, você ainda nem entrou, Pedro. Assim, mas eu penso, assim, voltar mais para a área de pesquisa do que para a área de comunicação voltada para TV e rádio. Depois a gente conversa sobre isso, Pedro. Me conta aí, você já recebeu pergunta? Tem uma pergunta aqui para o deputado. A pergunta é da Sandra Matias, daqui da Asa Norte, de Brasília, e ela fala: quais são os projetos de lei que estão em tramitação do Congresso que terão melhorias mais significativas para a área de pesquisa científica no Brasil? Bem, respondendo à pergunta da Sandra, eu não sei mencionar todos os projetos de leis que hoje andam aqui na Câmara dos Deputados, que envolvem a ciência, a tecnologia e a inovação. Mas há pouco tempo nós aprovamos o novo marco legal, que, no meu ponto de vista, já foi um excelente princípio e uma composição de um conjunto de projetos para que a gente pudesse já dar uma contribuição mais clara, mais transparente, de como o setor privado, o setor público e a União, entre eles, pudessem investir mais e investir melhor em ciência e tecnologia. Mas, com certeza, o apanhado de projetos no marco ele faz aí um resumo e uma contribuição ainda maior para o setor. Vamos aproveitar o gancho, então, e comentar, Roberto, sobre esse marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma legislação recente, de vital importância para a área. Os pesquisadores e cientistas brasileiros já vinham solicitando mudanças na legislação no setor, porque fazer ciência e tecnologia não é a mesma coisa de que construir um prédio, escrever apenas um livro, tocar uma empresa. A legislação ela precisa estar adaptada para essa forma de produzir. Produzir conhecimento tem que ter uma outra forma de ser regulamentada. Ela tem que ter lei para isso, mas com um outro viés. E o novo marco trouxe isso para nós. Ele vai facilitar muito que os empréstimos governamentais, o que a gente chama de fomento à ciência, chegue ao pesquisador de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais transparente. A gente tem uma pergunta aqui na arquibancada. Meu nome é Ítalo, do CF8. Eu queria saber se o CNPq tem algum projeto de pesquisa voltado ao ensino fundamental. Então, Ítalo, o CNPq ele não executa diretamente a pesquisa, ele fomenta. O que é fazer fomento? Ele incentiva as pessoas ou os pesquisadores que estão fazendo pesquisa. E para alunos de ensino médio, a gente tem uma linha de fomento, ou seja, de ajuda para quem quer iniciar-se na pesquisa. São duas modalidades de bolsa, elas são bolsas de iniciação científica, uma que a gente chama de iniciação científica júnior, que normalmente a gente faz uma parceria com as fundações de amparo à pesquisa locais, estaduais. No caso aqui do Distrito Federal, vocês podem procurar a FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e através dela vai ter uma bolsa conjunta CNPq, FAP para isto, ou então existe um outro programa que chama-se PIBIC-EM, que é uma linha de pesquisa, bolsa, para incentivar os alunos do ensino médio a conhecer e desenvolver pesquisa. Temos mais uma pergunta ali. Boa tarde, meu nome é Júlia. Minha pergunta agora vai para o Felipe. Desde o início, a ciência teve o objetivo de melhorar a vida humana e desviar de problemas que a gente tem. Só que a gente sabe que, ultimamente, nem sempre é assim, né? A gente está fazendo ciência com o objetivo próprio de aumentar o próprio nome ou ganhar dinheiro com isso. O que você acha agora que é o jeito de fazer ciência para
pelos outros e não por si. Bom, realmente no passado, no século XX, a gente teve os grandes cientistas, pelo menos da física. A gente teve Albert Einstein, a gente teve Max Planck, a gente teve toda aquela galera que iniciou a física quântica. E naquela época, bom, a ciência não era voltada para publicar trabalhos. Hoje em dia, o que eu vejo da ciência é que muito pesquisador está sempre, vamos publicar, e eles realmente não querem fazer ciência. Os artigos que aparecem hoje em dia, a ciência que aparece hoje em dia, normalmente é altamente especulativa, ela tem pouca base na realidade. E principalmente porque, pelo menos lá na UNB, os pesquisadores, eles, para ganhar aumento e para ganhar coisas na universidade, benefícios, eles têm que ter uma publicação, digamos, periódica sempre. Eles têm que estar publicando. E essa obrigatoriedade da pesquisa faz uma fábrica de salsicha infinita. E as pessoas só ficam fazendo mais do mesmo, só para ganhar dinheiro e fama e esse tipo de coisa. Segura o microfone, senão ele não te acompanha. Roberto, eu queria que você comentasse isso que ele está falando, que eu também ouvi isso de um professor da universidade, que hoje em dia essas metas acabam fazendo com que eles tenham menos reflexão, né, para cumprir essas metas que são impostas para os professores. Como é que você vê isso? Então, talvez a gente deva encarar isso de uma outra maneira. Não são bem metas, o CNPq não põe essas metas. Isso faz parte do desenvolvimento da própria ciência e tecnologia. Fazer ciência significa divulgar. Você tem que pesquisar, você tem que descobrir coisas novas, ampliar a fronteira do conhecimento, mas não adianta fazer isso e guardar, tá certo? Ciência de gaveta, que fica lá acumulada, ela não serve. Nós precisamos de conhecimento para melhorar a vida da humanidade, a nossa vida no nosso cotidiano. E uma das maneiras que, historicamente, a ciência vem fazendo isso é através de publicação, né? Então, o cientista, historicamente, ele faz a sua pesquisa e busca uma maneira de divulgar essa pesquisa. Essa divulgação se dá por publicação de artigos, né? Com o tempo, com o crescimento do número de pesquisadores, isso acabou servindo de métrica para ver quem era mais produtivo na área, né? E, de certa forma, isso criou uma certa distorção, porque quanto mais produtivo, ele tem mais acesso a recurso, e aí a tendência, então, do camarada é querer só fazer artigos para conseguir mais recurso. Pedro Lemos, o que chegou aí? A gente tem pergunta para o deputado, está chegando várias perguntas do deputado, e a Fernanda Corrêa, de Taguatinga Norte, ela é bióloga e tem vontade de trabalhar na área de pesquisa, mas vê pouco incentivo e poucas vagas e poucos editais, além de baixos salários. Como incentivar que mais mulheres entrem nessa área? Aproveito, eu pedi para o Roberto, né, que está falando de incentivo, responder, mas eu queria também aproveitar e te perguntar sobre equidade de gênero na ciência. Vocês fazem uma métrica sobre isso? A gente tem feito levantamentos já de um certo tempo para cá, né, porque é necessário abordarmos a questão de gênero, né, as mulheres na ciência. O CNPq tem um grande programa das mulheres na ciência. Mulheres na ciência tem várias ações para incentivar as mulheres a fazerem ciência, né? Hoje, nas universidades, nas escolas, a gente tem aí alguns dados em que mais ou menos 50% são homens, 50% são mulheres. Porém, em algumas áreas, o número de mulheres participando ainda é muito reduzido. Então, entre as áreas de conhecimento, a participação é desigual, tá certo? O CNPq vem incentivando as mulheres a participar nestas áreas onde o número delas é reduzido. Por exemplo, na física, o Felipe deve ter poucas colegas mulheres trabalhando lá. Nas engenharias, né, é importante que as meninas se interessem por isso, porque elas têm uma visão diferente e podem contribuir significativamente para o avanço da ciência nessas áreas. Legal. A gente ouviu a opinião de mais 2 deputados sobre ciência e inovação. Vamos acompanhar. O grande desafio que a gente tem que é de tornar as ciências, nos primeiros níveis de educação, como disciplinas atrativas. Então, também aqui na casa se dá repercussão e também se tem apoiado iniciativas como as Olimpíadas de Matemática e todas essas ações que fazem com que a química, a física, a biologia, a matemática sejam matérias que atraiam a atenção e o interesse dos alunos, como forma da gente criar exatamente esse ambiente propício
para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. E eu quero lembrar que, principalmente quando e a falha talvez esteja aí, a formação dos professores. Se você pegar o currículo que forma os professores nossos, né, do ensino fundamental e ensino médio, você não vai ver nenhuma disciplina lá que trabalha essa questão do raciocínio lógico, do desenvolvimento da pesquisa, esse olhar diferenciado também para essa área. Né? Mal tem para o português e matemática, né? E muito menos para esse espírito de aprendizagem permanente. Então, eu acho que os currículos têm falha de formação de professores e os currículos do ensino fundamental e médio. A deputada trouxe essa discussão da formação dos próprios professores, né? Existe algum trabalho, vocês têm conhecimento de algum trabalho específico para isso? Para ajudar o professor, a capacitar esse professor para ele passar conteúdos mais difíceis de uma forma mais atraente? Laboratórios de ciência nas escolas? Então, o governo federal tem atuado nessa área através da CAPES, que é uma agência do Ministério da Educação. A CAPES tem uma área dela toda voltada para a qualificação de professores, com apoio financeiro e bolsas para que essa qualificação dos nossos professores cada vez se torne melhor. O CNPq, como ele incentiva diretamente a realização da pesquisa, ele não tem linha nesse sentido. Mas o governo federal está preocupado com essa questão, tanto que ele inseriu essa linha de apoio dentro da CAPES para melhorar a qualificação dos professores, para que eles possam levar um ensino cada vez melhor para a população. Vamos para o intervalo, mas antes, mais música da dona Cislene. Seu ato impossível, não há nada a perder, nem a ganhar, até que acaba imprevisível. E o pobre do herói não sabe o herói, foi logo se apaixonar. Sente o peso nas suas de nunca esquecer, vai ver o medo em sua volta, de perder o seu amor. O seu ponto fraco é mais do que visível, sua imaginação ataca o coração. Estamos de volta com Câmara Ligada. Nosso tema é pesquisa e inovação. Para conversar com a gente, estão aqui hoje Roberto Muniz, ele é diretor de cooperação nacional do CNPq. Também aqui o Felipe Fontinelli, um jovem pesquisador, estudante de física da UNB. E o deputado federal Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Nós fomos ao Centro de Ensino Fundamental número 8 de Sobradinho conhecer a experiência de alunos verdadeiramente interessados em fazer ciência e ajudar a todos com o que desenvolvem. Vamos ver. Meu nome é Alexandre Zeituni. Eu
Eu sou professor da Sala de Recurso Acadêmica Exatas, aqui do Centro de Ensino Fundamental 8, de Sobradinho. Há alguns anos atrás, nós começamos a trabalhar com robótica e tivemos bastante sucesso nas Olimpíadas de Robótica, chamada OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Ficamos em primeiro lugar 3 anos consecutivos. A ideia é que a aula fique divertida, não pode ser uma coisa estressante. Eles têm que aprender de forma bem lúdica, então os projetos são livres, eles desenvolvem as ideias que eles possuem. Claro que nós temos nossa limitação financeira e tecnológica, mas a gente tenta suprir isso da melhor forma possível. Até agora a gente está conseguindo. E uma das coisas que eu sempre falo para eles quando eles reclamam, né, de falta de algum equipamento ou outro, é que a criatividade substitui qualquer tipo de sensor. O objetivo da sala é que esses alunos eles estejam trabalhando em prol da comunidade. Então, eles estarem aqui na sala de recursos, eles estão desenvolvendo projeto. Nós temos alunos na área de robótica, alunos na área de literatura, que produzem livros. E quando eles chegam nesse projeto final, nós consideramos que nós, então, alcançamos o nosso objetivo, porque aí eles vão estar dando um retorno para a sociedade, né? Sempre buscando melhorar a qualidade de vida de alguma forma da população. A motivação vem a partir dos professores também, né, que sempre colocam na nossa cabeça a importância de fazer algo para a comunidade. E aí a gente sempre pensa em soluções dos temas mais preocupantes da sociedade. Dengue, doença, essas coisas, entendeu? E a gente sempre utiliza da tecnologia, da robótica, ou de aplicações para tentar resolver esses problemas. E esse ano eu espero que os alunos não fiquem só na Olimpíada Brasileira de Robótica, mas também os alunos se interessem em desenvolver outros projetos envolvendo robótica. Esses alunos vieram até aqui, estão aqui na nossa plateia. Vamos aproveitar então e conversar com o Alexandre, professor Alexandre. O que vem primeiro, o interesse do professor ou do aluno para desenvolver ciência na escola? Tem que partir do aluno. O professor ele só dá a direção. E a gente utiliza bastante a metodologia científica. Eu acho que é o principal. O que aconteceu com o Felipe é o que a gente tenta replicar lá em Sobradinho. Passar a metodologia científica para eles dentro da robótica ou de outros temas da biologia. E você percebe, Alexandre, uma desenvoltura maior dos alunos em outras disciplinas em função desse interesse de ficar mais tempo na escola, se dedicar a um projeto que realmente gosta? Sem dúvida. Um projeto, o aluno que estiver envolvido num projeto científico, ele vai procurar uma melhoria em todas as áreas do conhecimento, não só especificamente da ciência. Ele vai desenvolver o português, a matemática, história, tudo que estiver relacionado com o tema que ele está pesquisando, sem dúvida nenhuma. Legal. Parabéns. Obrigado. Roberto, eu acho que esse programa foi pautado pelo Conselho, pensando muito no Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que isso atraiu, né, o interesse dos jovens. Eu queria saber o seguinte, eu ouvi muita crítica dizendo que tinha alunos de engenharia na Europa estudando gastronomia. Eu queria que você falasse para a gente quais são os compromissos que um jovem firma com o governo quando ele aceita uma bolsa de Ciências Sem Fronteiras. Então, primeiro dizer que o programa era um programa bastante ambicioso. Ele destinava a colocar os jovens brasileiros, tanto a nível de graduação como pós-graduação, nas melhores universidades do mundo todo, onde tinha uma boa universidade em determinadas áreas, obviamente. A gente teve que elencar algumas áreas, não em todas. A gente conseguiu mandar esses estudantes a conhecerem, a aprenderem, a vivenciarem essa realidade no exterior para trazer essa experiência para o Brasil e para a própria vida deste estudante. Felipe também quer comentar. Então, isso que ele estava falando do retorno é fantástico. Você, pelo menos nos poucos semestres que eu estou no UNB, deu para ver alguns alunos que saíram do Brasil para fazer o programa do Ciências Sem Fronteiras
que voltaram, tipo, é uma transformação incrível, tanto de mentalidade quanto de ferramental mesmo. As pessoas voltam, tipo, nítidos pesquisadores. Parece que tem uma mágica que acontece só no exterior. Só que meio que vira uma via de mão dupla. Porque, ao mesmo tempo que essas pessoas se enriquecem muito, isso é super positivo, a maioria delas não quer ficar no Brasil. Eu queria perguntar para as pessoas que estão aqui, para o Roberto, oi, Roberto, sobre que tipo de manobra vocês têm para manter essas mentes no Brasil e incentivar tipo, o avanço da ciência brasileira. Então, Felipe, isso é um problema, claro, porque ele conhece uma realidade que é rica em vários sentidos, não só na experiência, no fazer ciência, no autoconhecimento, laboratórios equipados, e volta para cá, nem sempre encontra isso, tá certo? O que a gente tem feito? Trabalhado no sentido de equipar melhor as escolas, de fornecer subsídios, bolsas. Ainda estamos longe de ter um ideal, mas o governo tem trabalhado nesse sentido, tá certo? Nós precisamos, de fato, melhorar isso. O Brasil ainda não se caracteriza como um grande exportador de cérebros. Tem países que, tradicionalmente, têm perdido, a gente diz cérebros, mas, na verdade, são pessoas que ganharam conhecimento e vão embora. Tá certo? O Brasil não tem essa característica, mas é uma preocupação nossa no Conselho e no governo de aproveitar esse pessoal que volta para que ele se fixe aqui. Os programas de bolsa e incentivos é um desses instrumentos, mas a gente precisa aperfeiçoar isso ainda. Tem uma pergunta na plateia. Meu nome é Eduarda e eu queria perguntar, deputado, no começo da sua fala, você disse que um país que não tem investimento em ciência, em estudo científico, é um país que não vai para frente. E o menino perguntou por que o Ciências em Foco acabou. E eu queria te fazer uma pergunta. Se isso é tão importante, por que não existe nenhum projeto pautado? Nem para ensino médio, para ensino fundamental? Porque eu acho que, assim, para você desenvolver o gosto pela ciência, você tem que aprender ciência. E sem esse incentivo do governo, fica muito difícil. Por exemplo, na minha escola, nós temos um projeto super bacana que foi aberto. Dos professores, eles decidiram fazer, porém, não tem um apoio maior, porque poderíamos ter um projeto de maior escala, porém, não tem um apoio do governo. E como isso se dá? Bem, é uma ótima pergunta, porque você praticamente contextualizou o que nós comentamos. Mas, como eu disse anteriormente, nós aqui somos uma casa legislativa. A gente aprova o orçamento do governo federal para que ele possa executar as suas políticas, seja na educação, seja na ciência e na tecnologia. Então, nós não somos aqui executores de projetos, executores do Ciência em Foco, executores do Ciência Sem Fronteiras, ou que pudéssemos fiscalizar, como disse o Felipe, o retorno desses graduandos, pós-graduandos, que estão aqui voltando para o Brasil depois de um alto investimento para que nós pudéssemos aproveitar. Eu realmente percebo que, a cada ano que passa, o governo federal contingencia mais recursos, seja da educação, como a gente já observou, principalmente esse ano e o ano passado, seja da ciência e tecnologia, que é frágil, que nós temos aí percentualmente, como disse aqui anterior também, em relação ao PIB, o Brasil investe relativamente bem, né? E principalmente no setor público. Mas será que esse investimento é efetivo? Será que ele é algo que vai incitar cada vez mais os alunos a se absorverem, né, a buscarem cada vez mais a ciência, como aqui é o caso do Felipe? Então, quer dizer, o governo federal ele tem que investir muito mais, ele tem que poder qualificar, né, como disse uma colega, os professores para que eles possam também estar preparados desde a iniciação básica, desde o ensino básico, para que a gente possa, obviamente, ter as ferramentas, não só ter a educação, mas ter as ferramentas, ter laboratórios decentes, corretos, com insumos decentes, né, porque hoje é uma burocracia enorme para que a gente possa, seja importar insumos que os laboratórios possam trabalhar e possam incentivar aqueles que estão lá nas mesas trabalhando, pesquisando, seja para melhoria de vida de pessoas, seja para melhoria de produtividade, vamos dizer, de atividades, enfim. Como um todo, o Brasil realmente é um país que tem um pouco investimento, seja por parte privada, principalmente, e ainda tem que melhorar muito no setor público, porque a burocracia, as dificuldades, eles realmente provocam que aquilo que nós investimos pesadamente no Ciência Sem Fronteiras traga um pouco retorno no quesito da ciência e
tecnologia aqui, internamente para nós, para que a gente dê continuidade efetiva aqui internamente no Brasil. Mas o Roberto citou um incentivo, um projeto de bolsista, de ensino médio. Você pode repetir? Eu acho que vale a pena. Para ensino médio, o CNPq tem uma modalidade de bolsas, não é? Que é a IC Júnior, Iniciação Científica Júnior, feita em parceria com as fundações de amparo à pesquisa. Tá? Vocês que são alunos do ensino médio devem procurar a direção da escola, perguntar se a sua escola está atendida por esse programa, tá certo? Se não, incentivar a direção da escola a procurar a fundação. Olha, nós queremos participar do programa, porque é uma modalidade de bolsa que começa através da fundação e das escolas. A outra é diretamente pelo CNPq, que é chamado PIBIC-EM. Aí nós temos que vocês podem procurar também essa modalidade de bolsa. Existe a informação no site do CNPq, www.cnpq.br. A abazinha bolsas, vocês vão encontrar informações lá. Mas para quem quer esse tipo de auxílio, quem está buscando isso, primeiro procure os seus professores. Conversa com o professor, diz, olha, eu tenho uma ideia, eu quero tentar colocar essa ideia, eu quero pesquisar, eu quero descobrir. O professor vai ajudar vocês a ir à direção da escola e, através da direção da escola, vocês vão chegar ao CNPq, às universidades ou às fundações de amparo. Esse é o caminho. Obrigada, Roberto. Pedro Lemos, o que chegou aí? Felipe, a Jennifer, de Curitiba, está te perguntando. Para um jovem se tornar cientista, ele precisa abdicar de muitas coisas. Ela quer saber o que te fez entrar nessa área, por ser uma área que tem várias dificuldades, e deixar a vida social. Assim. Nossa, já definiu. Muito apocalíptico. Tenho namorada, ela inclusive está ali no palco. Aquela ruivinha muito linda. Oi, amor. Beijo. Não, eu não tive que fazer um Armagedon na minha vida social para me tornar um cientista. E, bom, é importante comentar. Cientista tem aquele estigma do cara com cabelo boom, de óculos no laboratório. Eu era assim até uma semana atrás, sem o óculos. Minha mãe fez cortar o cabelo, mãe, beijo. Mas, enfim. Ser um cientista, todo mundo é assim que nasce. Todo mundo, com seus 3 aninhos de idade, fica cutucando a mãe o dia inteiro. Mãe, por quê? Porque as coisas acontecem. E por algum motivo, talvez um preconceito social, alguma coisa assim, isso acaba cessando em alguma parte da sua vida. Mas você sempre pode trazer isso de volta, entendeu? Eu aposto que todos aqui têm muita curiosidade sobre algum tema. Não precisa ser nas ciências exatas, nem em química, nem em física. Pode ser nas ciências humanas. Tipo, por que eu sou tão estranho? É uma pergunta de ciência humana. E tal. O que eu quero dizer para vocês é corram atrás disso. Eu tenho uma enquete para fazer aqui com as pessoas que estão nesse salão. Rapidinho, que nosso tempo está acabando. Beleza? Eu quero que levante a mão todo mundo aqui que quer ser cientista em qualquer uma das áreas um dia na sua vida. Bastante, Felipe. Uou! Muito bom. Acontece que, para as pessoas que não levantaram a mão, eu sei que algumas pessoas que não levantaram a mão ficaram meio na insegurança, assim, de, pô, ciência é chato, matemática é chato. Mas uma mensagem que quero deixar antes desse programa acabar é: o que é ensinado nas escolas hoje em dia, em física, matemática, química e biologia, não é a ciência. Não mesmo. O que se ensina nas escolas hoje em dia é uma cursinhoficação das coisas. As pessoas só te ensinam a passar no vestibular. O Richard Feynman, o meu físico favorito de todas as áreas, ele uma vez veio para o Brasil, ele é ganhador do Prêmio Nobel, inclusive em física. Ele passou um ano aqui dando aulas para estudantes de universidade em física, e no final desse processo ele deu uma palestra. E a principal crítica dele, um exemplo muito lindo que ele deu, é que nos livros de física, o que os professores fazem em sala de aula, eles chegam e falam: triboluminescência, esse fenômeno incrível em que os fótons eletromagnéticos interagem com os átomos e geram irradiação. Mas ninguém te conta que se você for no porão da sua casa e pegar um alicate, um torrão de açúcar e ficar... ele vai brilhar azul e basicamente ninguém sabe por quê. O que se precisa ensinar hoje em dia é justamente essa beleza, a beleza pela ciência, a curiosidade. E essa mensagem que eu deixo para vocês: não fiquem só nas suas aulas de física, nas suas aulas de química, nem de matemática. Vão além, peguem seus projetos de robótica, vão na internet, o Google é isso aí. Lindo, Felipe.
É assim que a gente encerra o programa de hoje. Você pode continuar ligado na gente no camaraligada.com.br. Todo mundo pode curtir nossa página no Facebook, com fotos e vídeos do programa e até com mais perguntas que a gente vai gravar quando terminar essa transmissão. Eu quero agradecer o apoio e o carinho dos nossos parceiros, o Sesc DF, a ANDI, Unesco, Unicef, Simpro, Jovem de Expressão, a professora Vânia Quintão, da Universidade de Brasília. Eu agradeço a presença de vocês, Felipe, deputado Alexandre, Roberto, todo mundo que veio até aqui, nossa equipe técnica maravilhosa. E agora a gente vai ouvir mais Dona Cislene para encerrar esse Câmara Ligada. Obrigada a todos. Ei, Filipão, Felipe, tu é o cara, mano. Respiro fundo, conto 1, 2, 3 e recomeço de onde parei. Hoje mostro pra vocês a liberdade que me fez ser quem eu sou, já me fez caminhar. Andei horas e horas, jamais me cansei de tudo que eu fiz. Pessoas que conheci, bebidas que já bebi, momentos que já nem sei se lembro. Acorde todos os moradores da cidade. Sou novo demais, sóbrio demais pra pouca idade que tenho. Como te falei, vive intensamente quando normalmente jogo um álcool na corrente que coloca um sorriso no teu rosto, que me faz chegar até o fim do poço. Viverei pra contar as coisas boas da vida que vivi e que estou vivendo até demais. Acorde todos os moradores da cidade, porque sou novo demais, sóbrio demais pra pouca idade que tenho. Aí, galera, vamos chegar aqui na frente.